Olá, internautas, seja bem-vindo a mais um episódio da série Plataforma. Meu nome é Pedro Lemos. Hoje nós discutiremos e abordaremos questões relacionadas à gestão de projetos ágeis com o professor Anderson Lima, que é professor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará e também aluno do doutorado em ensino Renoem, ofertado pelo IFCE. Então, professor Anderson, vamos iniciar nossa conversa falando um pouco sobre o processo de elaboração do seu produto educacional que foi apresentado no livro Plataforma, sobre a questão mais relacionada à implementação da gestão de projetos ágeis no contexto da educação profissional e tecnológica. Bom, Pedro, eu agradeço o espaço. Para mim é muito legal falar sobre esse assunto, porque essa disciplina, gestão de projetos ágeis, eu aplico ela já faz um tempo, lá desde 2017, que eu já venho pensando nela. Ela nasceu, na verdade, por conta do que eu sou ex-aluno aqui dessa instituição, da época que ela era Escola Técnica Federal do Ceará. Então, sempre ficou na minha cabeça que qualquer coisa que eu fizesse teria que ser algo ligado à parte profissional, ligado ao mercado. Então, nos meus primeiros contatos com gestão de projeto, eu achei que era um pouco sacal. Muito texto, o PMBOK, e quando eu estava fazendo uma especialização na área de liderança e gestão de negócios, eu tive contato com um livro que é o Project Model Canvas, que aí me mostrou como você consegue gerir projetos de forma mais visual. E a partir deles eu comecei a entender um pouco mais sobre o Scrum, entrei na área nessa parte de empreendedorismo e comecei a ver outras searas que permitiram eu pensar o seguinte: cara, eu vou pegar essa disciplina de gestão de projetos, mas eu quero trazer a mentalidade ágil, mas não só para que o aluno saiba só aprender a gerir projeto, mas que ele possa, dentro da disciplina, criar um projeto que possa ser aplicável, quem sabe uma startup. Então foi isso que gerou a ideia de ter essa disciplina, que, como eu falei, ela roda desde 2017, nós estamos indo para a 8ª turma, e dentre essas turmas já tiveram parcerias com empresas, 2 empresas, tivemos um impacto com a pandemia, mas agora, com a retomada das aulas presenciais, a gente pretende voltar a essa parceria. Professor Anderson, como você colocou, é muito importante esse processo de discussão de metodologias ágeis, metodologias ativas no contexto da educação profissional e tecnológica, não ficar restrito apenas a uma discussão mais teórica, mais discutir essas metodologias relacionadas às práticas dos diversos cursos e a posteriores atuações profissionais, né, dos discentes. Nesse contexto, você pode falar um pouco mais sobre o processo de elaboração do produto e a finalidade do produto? Bem, Bruno, ótima pergunta, tá? O que acontece? A finalidade, né, dessa disciplina é realmente aproximar a prática de ensino com o mercado. Mas o que a gente fez também foi tentar unir os diversos conhecimentos que estão presentes na universidade, no instituto. Ou seja, essa disciplina ela foi propositadamente colocada para que fosse todos os 3 cursos de graduação, os alunos desses 3 cursos fizessem essa disciplina no mesmo horário. Porque eu entendo que os conhecimentos podem ser complementares. Então, a finalidade é que essas pessoas, esses alunos de cursos diferentes, possam ter conhecimentos complementares e, para isso, consigam transformar esse conhecimento em algum produto. E aí tem essa jornada que não fica só pensando que ela eu vou pensar no Scrum, que é uma das metodologias ágeis para a gestão de projeto, mas vai desde a parte da viabilização do projeto, do pensamento dele, onde o aluno vai ter aquele pensamento do que ele é capaz de fazer, passando pelo objetivo que ele tem para ser feito, fazendo como se fosse uma modelagem para saber se aquele projeto é viável financeiramente, passando também pela parte que a gente chama de análise da concorrência, que inclusive a gente também faz um pouco de
associação com as pesquisas. Eu posso, em vez de ser análise de concorrência, posso trabalhos relacionados. Passa por uma parte que tudo isso que a gente falou é meio que hipóteses que o aluno está criando, mas tem uma parte que você vai a campo saber se essas hipóteses são verdadeiras, porque é importante que esse projeto ele entregue benefício para a sociedade. Então, nesse momento é que ele sabe se todas aquelas perguntas, aquelas afirmações que ele tinha imaginado são verdadeiras. Para só então ele aprender como gerir projeto e aí finaliza com como ele apresenta isso, porque mais importante do que você fazer tudo isso é saber como apresentar o produto que você desenvolveu durante a disciplina. Então, essa é a finalidade, fazer com que o aluno, dentro da universidade, já tenha esse contato mais efetivo com o mercado. Professor Anderson, como foi colocado, né, a disciplina foi implementada em 3 cursos e, assim, nesse contexto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as dificuldades enfrentadas tanto no processo de criação e implementação da disciplina em 3 diferentes cursos, com essas dificuldades mais específicas que estão relacionadas à prática docente, à discussão das metodologias ágeis em 3 diferentes cursos que são relacionados a conteúdos e a práticas profissionais específicas. Bruno, essa disciplina, quando eu comecei a ideia de implementá-la, né, o que foi que eu fiz primeiro? Eu fui atrás de cada projeto de curso, porque como eu falei anteriormente, é importante ter essa mescla de conhecimento entre os cursos. Mas para mim poder implementar, eu precisava encontrar, como é que eu posso falar, brechas, para que não precisasse ter que mudar o plano dos cursos, que aí para mudar é uma burocracia tremenda. Então eu consegui identificar a disciplina de gestão de projetos optativas no curso de Engenharia Mecânica, no curso de Ciência da Computação e no curso de Engenharia Ambiental. E foi ali que eu cheguei em cada um dos coordenadores, apresentei a ideia e eles concordaram com isso. Só que, claro que tinham dificuldades, porque eu tinha que, toda vez que eu ia ofertar um horário, eu precisava divulgar isso para eles que eles pudessem colocar também na grade deles. Então, no primeiro curso, na primeira disciplina, só deu aluno da computação. No segundo curso, já teve um equilíbrio maior com a mecânica, menos da engenharia ambiental. No terceiro, já foi mais equilibrado. Mas esse é sempre um desafio ter esse equilíbrio entre esses 3 cursos, porque eu vejo como ideal se eu tivesse equipes, porque todo o processo é desenvolvido em equipes, e essas equipes são todas mescladas, tem essa participação equitativa desses alunos, porque cada um tem um conhecimento que pode agregar, tá? Então, tem essa parte aí da complicação, e claro, além de você precisar fazer com que eles se dediquem, porque não é só a teoria. Como falei para vocês anteriormente, você tem que usar a teoria para poder transformar isso em prática. E muitas vezes, alguns alunos acabam deixando de lado, a gente presencia isso, né, durante esse período que a gente está aplicando a disciplina, que muitos acabam se escorando e, inclusive, a gente teve que implementar uma nova forma de avaliação, que é chamada autoavaliação. Que eu digo assim, ó, equipe, vocês que vão dar a nota em cada um dos membros e a partir dessa nota vai fazer parte também da nota final da disciplina, porque muitas vezes o aluno vai dizer assim, ó, aquele ali ajudou, aquele outro não ajudou tanto, ou esse não ajudou em nada. Teve aluno que reprovou não porque eu percebi, foi a equipe mesmo que falou, ó, professor, esse aluno não ajudou em nada, ele tinha que entregar tal coisa e ele não entregou. E eu assumo isso como verdade e até hoje a gente nunca teve problema com isso. Então, desafio sempre tem, mas a gente tem que falar que o trabalho em equipe ele é primordial. Então, você tem que saber que o aluno precisa, no mercado, quando ele for enfrentar o mercado, ele vai trabalhar em equipe, então ele precisa saber dos desafios e como trabalhar. Como vocês podem observar, o professor Anderson apresentou uma exitosa proposta de implementação de metodologias ágeis no contexto da educação profissional e tecnológica. Além disso, também é muito importante reforçar que o professor Anderson ele promoveu essa implementação em 3 diferentes cursos e nesse contexto, professor,
qual seria as suas considerações finais, as suas sugestões para os professores que estão nos assistindo e têm interesse em implementar metodologias ágeis em diferentes modalidades de ensino? Meu caro Bruno, com relação à mensagem que eu quero passar final, é dizer o seguinte: pessoal, gestão de projetos ágeis ou a parte ágil, ela não se limita só à computação ou às engenharias. Isso contempla todas as áreas de conhecimento. Então você que é professor, você que é aluno, você pode aplicar isso desde numa disciplina até por exemplo, você sua vida financeira, ou eu quero fazer uma viagem. Você pode aplicar a mentalidade ágil para isso. Não se limite só a pensar que isso é só da computação, só da engenharia, que esse é um grande desafio, porque realmente o agilismo ele surgiu da computação, da galera que desenvolve software, mas não precisa se limitar a isso, você pode aplicar em todas as esferas. Com essa mensagem que eu digo, gestão de projetos é para todos. E quando você implementa gestão de projetos com o ágil, vocês vão poder ver com mais detalhes no capítulo do livro aqui, vocês vão ver que é bem interessante e vale a pena utilizar. Muito obrigado, professor Anderson, por essa conversa tão rica. Como vocês podem observar, o professor Anderson ele demonstrou o quanto as metodologias ágeis podem contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem. Finalizamos por aqui mais um episódio da série Plataforma. Agradecemos você, internauta, que nos acompanhou até este momento e aproveitamos para reforçar o convite. Acompanhe os demais episódios dessa série educacional. Até breve.